E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira leitura do livro A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Paramos aqui no capítulo 6. Antes de iniciar, lembrar vocês de curtirem o vídeo se vocês estiverem vendo pelo YouTube, deixar algum comentário também, inclusive também tanto no YouTube quanto no Spotify. E não esquecer de seguir o podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. E se você estiver no Spotify, avaliar o podcast também, que ajuda muito. Continuando. Ivan Ilitch via que estava morrendo e ficava em constante desespero. No fundo de sua alma, Ivan Ilitch sabia que... agora ele está repetindo, né, o título juntamente com o texto, enfim. No fundo de sua alma, Ivan Ilitch sabia que estava morrendo, mas ele não só não se acostumava com aquilo, como simplesmente não entendia, não conseguia de nenhum modo entender. Durante a sua vida, o exemplo de silogismo que ele tinha aprendido na lógica de Q.S. Sweater, Caio é humano, todos os humanos são mortais, logo Caio é mortal. Parecer-lhe correto só em relação a Caio, mas nunca em relação a ele mesmo, ou seja, ele sempre acreditou muito nessa lógica, mas pro Caio, né, e pros outros, nunca para ele. Tem uma nota sobre isso, deixa eu ver. Johan, que é essa pessoa que ele falou, que ele mencionou, né, o nome do primeiro nome é Johann, sobrenome Kiesewetter, foi um filósofo alemão, discípulo de Kant e autor de um famoso manual de lógica traduzido para russo. O Caio, que é o silogismo, que se refere é Caio Júlio César. Aquele era Caio, um ser humano, só um ser humano, e aquilo era totalmente justo. Mas Ivan Ilitch não era Caio, não era só um ser humano, ele sempre foi um ser completamente singular em relação a todos os demais. Ele tinha sido Vanya, tem uma nota aqui, Vanya para a mãe, que é... Ele tinha sido... Vanya aparentemente significa Ivan também. Ele tinha sido Ivan para a mãe, para o pai, para Mitya e Volodya. O que é Mitya aqui? É apelido de Dmitri. Não sei se é algum filho dele. Os brinquedos, o cocheiro, a aia, depois para Katienka, com todas as alegrias, tristezas e encantos da infância, da adolescência, da juventude. Será que Caio tivera o cheiro daquela bolinha de estrada de couro que Vanya tanto amara? Será que Caio beijara do mesmo jeito a mão de sua mãe? Será que para Caio farfalhara do mesmo jeito a seda das pregas do vestido de sua mãe? Será que ele se rebelara por conta dos pastéisinhos na escola de jurisprudência? Será que Caio se apaixonara do mesmo jeito? Será que Caio conseguiria conduzir uma sessão do mesmo jeito? Eu acho que ele pensa que, por ele ser uma pessoa que fez tudo, né? Acho que é a premissa do livro, né? Que fez tudo certinho, que fez tudo pra seguir o rumo que a vida deveria tomar, né? Ele acha injusto a vida ser tomada dele com tanta antecedência, né? Do prazo que deveria ter sido, digamos assim, da mortalidade normal de uma pessoa pra época. Nossa, passou uma moto aqui gritando. Enfim. Eu acho que ele julgava assim, pro Caio é normal a morte vir. Pra mim, a morte não é normal vir. Caio não deve ter feito metade das coisas que eu fiz. Caio não deve ser tão competente quanto eu. Ou até mesmo Caio não foi uma boa pessoa quanto eu sou uma boa pessoa. E assim, se uma pessoa foi mal, se uma pessoa foi boa, se uma pessoa foi competente ou incompetente, não muda o fato de a morte vir quando a morte vier. E Caio era mesmo mortal, e está certo que ele morra, mais que eu, Vanya e Ivan Ilitch, que eu morra, com todos os meus sentimentos, meus pensamentos, é outra coisa. Não é possível que eu tenha que morrer, seria horrível demais. Eu acho que eu vou até grifar. Vou grifar esse trecho que eu acabei de ler. Calma aí. Tem um outro aqui que eu achei interessante, né? Vou até grifar. Peraí que eu me perdi aqui. Só um minutinho.
Durante toda a sua vida, o exemplo de silogismo que ele tinha aprendido na lógica de Kyocera: Caio é humano, todos os humanos são mortais, logo Caio é mortal. Parecia-lhe correto em relação a Caio, mas nunca em relação a ele mesmo. Acabei de grifar isso aqui também. Era o que ele sentia. Se eu também tivesse que morrer, como Caio, eu saberia. Uma voz interna teria me falado a respeito disso. Mas não havia nada parecido dentro de mim. Tanto eu, como todos os meus amigos, nós entendíamos que as coisas nunca poderiam ser para nós como eram para Caio. Mas agora é isso, dizia consigo mesmo. Não pode ser, não pode ser. Mas é. Como assim? Como entender isso? E ele não conseguia entender e tentava afugentar aquele pensamento, por ser mentiroso, incorreto, doentio, e substituí-lo por outros pensamentos, corretos e saudáveis. Porém, aquele pensamento, não só o pensamento, mas também a realidade, surgia novamente e parava diante dele. Acho que eu vou grifar isso aqui também. Ele não conseguia entender e tentava afugentar seus pensamentos. Ele fez esse parágrafo. E no fundo daquele pensamento, ele invocava outros, um atrás do outro, na esperança de encontrar apoio neles. Tentava retornar à antiga sequência de pensamentos, que antes afastavam dele o pensamento sobre a morte. Mas o que era estranho, tudo que antes afastava, ocultava, destruía a consciência da morte, agora não surtia mais efeito. Ultimamente, Ivan Illich passava a maior parte do tempo na tentativa de restituir a antiga sequência de sentimentos que afastavam a morte. Ora, ele dizia assim: vou me dedicar ao serviço, afinal, eu vivia para ele. Eu ia ao tribunal, afugentando de si quaisquer dúvidas. Travava conversas com os colegas e, seguindo seu antigo costume, sentava-se distraído, lançando à multidão um olhar pensativo e apoiando-se com ambas as mãos descarnadas nos braços das cadeiras de carvalho, do modo costumeiro, inclinando-se em direção a um colega, organizando o processo cochichando, e depois, alcançando de repente os olhos e endireitando-se em seu lugar. Ele proferia as palavras já conhecidas e começava o processo. Mas de repente, bem no meio, a dor do flanco. Sem dar qualquer atenção ao ponto de desenvolvimento do processo, começava o seu processo torturante. Ivan Illich concentrava-se, afugentava o pensamento dela, mas ela continuava seu afazer. E ela, que é a dor, vinha e parava bem diante dele e o encarava, e ele ficava petrificado. O fogo extinguia-se em seus olhos e ele novamente começava a se perguntar: será somente ela a verdade? E os colegas e os subordinados viam, com espanto e amargura, que ele, um juiz tão brilhante e refinado, confundia-se, cometia erros. Ele recobrava o ânimo, tentava voltar a si, ia conduzir de algum modo a sessão até o fim, e voltava para casa com a triste consciência de que sua atuação no tribunal não podia, como antigamente, esconder dele aquilo que ele queria esconder. De que... por que todo mundo aqui na minha rua tem uma moto barulhenta? Enfim, continuando a leitura. A triste consciência de que sua atuação no tribunal não podia, como antigamente, esconder dele aquilo que ele queria esconder, de que, por meio da atuação no tribunal, ele não podia livrar-se dela. E o pior de tudo era que ela não o atraía para que ele fizesse algo, mas só para que ele olhasse para ela, bem aos seus olhos, olhasse para ela e, sem fazer nada, sofresse indizivelmente. Aí que mostra ele como se ele estivesse orando, juntando as mãos e baixando a cabeça, e tem uma mão que parece bem esquelética na cabeça dele. E para escapar dessa situação, buscava consolo. Outros biombos, e esses outros biombos apareciam e, por um curto tempo, como que o resguardavam, mas então eles novamente eram, se não destruídos, atravessados pela luz, como se ela penetrasse tudo e nada pudesse afastá-la.
Por vezes, naqueles últimos tempos, Ivanite encontrava na sala de estar adornada por ele. Ivanite entrava na sala de estar adornada por ele, aquela mesma sala de estar onde ele caíra, por cuja decoração, como lhe parecia maliciosamente cômico pensar, ele sacrificara a vida, porque ele sabia que sua doença começara com aquele machucado. E via que na sua mesa, laqueada, havia um talho feito por alguma coisa. Ele procurava o motivo e encontrava no ornamento de bronze do álbum, cuja borda estava entortada. Ele pegava o álbum caro, feito por ele com amor, e ficava aborrecido com os desleixos da filha e de seus amigos. Ora estava rasgado, ora as fotografias estavam reviradas. Com cuidado, ele colocava tudo em ordem e direitava novamente o ornamento. Depois, ele tinha a ideia de mudar todo aquele etablissement, acho que isso aqui significa arranjo, e mudar todo aquele arranjo, com os álbuns para outro canto, perto das flores. Ele chamava o criado ou a filha ou a esposa, vinham ajudar. Eles não concordavam, contradiam-se, ele discutia, irritava-se, mas tudo ficava bem, porque ele não se lembrava dela. Ela não estava à vista, a dona. Mas então a esposa disse, enquanto ele próprio mudava as coisas, com licença, os outros podem fazer isso, você vai se machucar de novo. E de repente, ela surgiu pelo boimbo. Ele a viu. Ela surgiu, e ele ainda tinha esperança de que ela se ocultaria, mas, involuntariamente, ele se concentrava no flanco. Ali continuava a mesma coisa, continuava doendo, e ele não podia mais esquecer. E ela olhava claramente para ele por detrás das flores. Onde terminaria tudo aquilo? E a verdade é que, nesta cortina, como num combate, eu perdi a vida. Será possível? Como é horrível! E como é estúpido! Não pode ser. Não pode ser, mas é. Foi até o escritório, deitou-se e ficou de novo sozinho com ela, face a face com ela, e não havia o que fazer com ela, só olhar para ela e gelar. Capítulo 7. Como isso aconteceu no terceiro mês de doença de Van It é impossível dizer, porque aconteceu passo a passo, de modo imperceptível, mas aconteceu de tanto a esposa como a filha, o filho, a criadagem, os conhecidos, os médicos e, sobretudo, ele mesmo, sabiam que todo o interesse que os outros tinham por ele consistia em saber se finalmente desocuparia o posto em breve, se livraria os vivos do embaraço causado por sua presença e livraria a si de seus sofrimentos. Ele dormia cada vez menos, davam-lhe ópio e começaram a injetar morfina, mas aquilo não o aliviava. A melancolia embotada que experimentava no estado semi-entorpecido só o aliviava. No início como algo novo, mas depois ele se tornou tão torturante ou até mais do que a dor manifesta. Aí que mostra ele deitado com um lençolzinho assim todo xadrez e a esposa, muito possivelmente a esposa, dando um beijo na testa dele. Preparavam-lhe pratos especiais de acordo com as prescrições médicas, mas esses pratos eram para ele mais e mais insípidos, mais e mais repugnantes. Para sua evacuação, também foram feitos dispositivos especiais, e toda vez aquilo era um tormento pela imundície, pela indecência e pelo cheiro, pela consistência de que outra pessoa tinha que participar daquilo. Mas foi justamente nesse afazer desagradável que surgiu uma consolação para Ivanite. Quem vinha sempre levar o que ele tinha feito era o mujique doméstico Gueracim. Gueracim era um jovem mujique, limpo, fresco, que engordara graças à comilança da cidade. Sempre alegre, sereno, no início, a visão daquela pessoa sempre limpa, vestida à moda russa, fazendo aquela tarefa repulsiva, embaraçava Ivanite.
Certa vez, ao levantar-se da bacia e sem forças para erguer as calças, ele desabou na poltrona estofada e observou horrorizado suas coxas desnudas enfraquecidas com os músculos bem à vista. Entrou agora sim, com suas botas grossas, exalando ao seu redor o agradável cheiro do breu de suas botas e o frescor do ar de inverno, com um caminhar leve e forte, usando um avental limpo de chânamo e uma camisa limpa de chita, com as mangas arregaçadas por cima dos braços nus, fortes e jovens, e sem olhar para Ivanit, claramente contendo para não ofender o doente, a alegria de vida que brilhava em seu rosto, e aproximou-se da bacia. Gueracim, disse Ivanit com voz fraca. Ele estremeceu, pelo visto, com medo de ter cometido algum erro, e com movimentos rápidos, virou em direção ao doente, seu rosto fresco, bondoso, simples e jovem, que mal começara a criar barba. O que o senhor deseja? Acho que isso é desagradável para você. Peço que me desculpe. Eu não consigo. Perdão, senhor. E os olhos de Gueracim cintilaram, e ele arreganhou seus dentes jovens e brancos. Por que é que eu não me daria ao trabalho? O senhor está doente. E com suas mãos ágeis e fortes, ele cumpriu sua tarefa habitual e saiu, com seu passo leve. E 5 minutos depois, com o mesmo passo leve, voltou. Ivanit estava sentado do mesmo jeito na poltrona. Gueracim, disse, quando o outro colocou no lugar a bacia limpa, lavada. Por favor, me ajude. Venha cá. Gueracim aproximou-se. Levante-me. Sozinha é difícil para mim. E mandei Dmitri sair. Gueracim aproximou-se. Com seus braços fortes, a mesma leveza de seu caminhar, ele o abraçou, ágil, levantou-o delicadamente e segurou. Com a outra mão, ergueu as calças e tentou colocá-lo sentado. Ivanit, mas pediu que o levantasse até o sofá. Gueracim, sem esforço e sem apertá-lo, levou-o até o sofá, quase carregando-o, colocando-o sentado ali. É que mostra uma imagem acho que é o Ivan, né? Na verdade é o Ivan sentado na poltrona com a mão, né, no rosto, e o Gueracim com a bacia na mão, de costas, levando. Obrigado. Como você faz tudo bem, com agilidade. Gueracim sorriu de novo e fez menção de sair, mas Ivanit sentia-se tão bem com ele que não queria deixá-lo ir. Sabe o que mais? Pode, por favor, mover essa cadeira para perto de mim? Não, aquela. Aqui debaixo das pernas. É melhor quando as minhas pernas estão para cima. Gueracim trouxe a cadeira, posicionou-a sem bater, baixando-a levemente até o chão, e ergueu sobre ela as pernas de Ivanit. Este teve a impressão de melhorar no momento em que Gueracim ergueu suas pernas para cima. Eu me sinto melhor quando as pernas estão para cima, disse Ivanit. Coloque debaixo aquele travesseiro ali. Gueracim fez isso. De novo levantou as pernas e as posicionou. De novo Ivanit sentiu-se melhor, enquanto Mujik segurava suas pernas. Quando ele as abaixou, pareceu-lhe que piorava. Gueracim, disse ele, você está ocupado agora? De modo algum, senhor, disse Gueracim, que aprendera com as pessoas da cidade a falar com os senhores. O que mais precisa fazer? O que é que eu tenho que fazer? Já fiz tudo. Falta só rachar lenha para amanhã. Ah, tá. O que mais precisa fazer? No caso, o Ivan perguntou dele, né? E ele falou que só precisa rachar lenha para amanhã. Então você pode segurar as minhas pernas assim? Como não? Posso? Gueracim segurou as pernas no alto e Ivanit teve a impressão de que, naquela posição, não sentia dor nenhuma. Mas como é que fica a lenha? O senhor não se preocupe, vamos dar um jeito. Ivanit mandou Gueracim sentar-se e segurar suas pernas e conversou com ele. E, o que era estranho, teve a impressão de que se sentia melhor quando Gueracim segurava suas pernas. A partir de então,
Ivanite passou a chamar Gueracim de vez em quando a fazê-lo segurar as pernas em seu ombro. E adorava conversar com ele. Gueracim fazia aquilo com leveza, com gosto, de tal maneira simples e bondosa que comovia Ivanite. A saúde, a força, o vigor da vida em todas as outras pessoas o ofendiam. Só a força e o vigor de Gueracim não o amarguravam, mas tranquilizavam Ivanite. Eu acho que isso acontece porque as outras pessoas estão muito imersas, assim, na sua vida pessoal, a ponto de ignorar, não ter empatia pelo outro. As pessoas que são próximas, né, tanto a esposa quanto os amigos, né, do Ivan, eles estão seguindo a vida, né? Então, tipo assim, eles têm toda esse ânimo, né, de viver, mas eles não têm empatia pelo que o Ivan passa, sabe? É como aquela história que ele falou do Caio. Caio é um mortal e Caio vai morrer, mas eu não sou o Caio. É assim que eles pensam. Ivan é mortal, Ivan vai morrer porque Ivan está doente, mas eu não estou doente e eu não vou morrer. E não ligam pro fato do Ivan estar assim. Na verdade, para eles, se o Ivan morrer, é melhor porque talvez eles subam de cargo, ou é melhor porque vai parar de dar trabalho por conta da doença. Mas o Gueracim não, ele, apesar de estar vivendo a vida dele, porque a vida dele não vai parar por conta do chefe dele, que é o Ivan, né? Mas ele ainda assim sente a dor, sabe que ele tá passando por um momento ruim, que tem que ser compreensível, que tem que fazer o máximo para ajudar ele, né? E entende as condições que ele tá, de não conseguir fazer as coisas, e ele tem empatia por ele por isso, e não culpa ele por isso, porque não foi o Ivan que escolheu estar vivendo assim, né? O principal tormento de Ivanite era a mentira, que por algum motivo todos admitiam, de que ele só estava doente e não morrendo, e só precisava ficar calmo e tratar-se, então algo muito bom aconteceria. Ele, porém, sabia que, independentemente do que fizessem, não aconteceria nada além de sofrimento, ainda mais torturantes, e a morte. E essa mentira o atormentava, e o atormentava o fato de que as pessoas não queriam admitir aquilo, que todos sabiam e que ele sabia, mas queriam mentir para ele por conta de sua terrível situação, e queriam e o obrigavam a tomar parte naquela mentira. Essa mentira cometida contra ele às vésperas de sua morte. A mentira que haveria de rebaixar o terrível ato solene de sua morte ao nível de todas as visitas deles, das cortinas, do esturjão para o almoço. Ele era terrivelmente torturante para Ivanite, e o que era estranho, quando eles aprontavam suas brincadeiras com ele, muitas vezes ele ficava por um triz de gritar: "Parem de mentir, vocês sabem e eu sei que estou morrendo, então pelo menos parem de mentir." Mas ele nunca tinha ânimo para fazer isso. Podia ver que o terrível, pavoroso ato de sua agonia era rebaixado por todos que o rodeavam, ao nível de uma contrariedade casual, de uma indecência em parte, mais ou menos como trata uma pessoa que, ao entrar na sala de estar, exala um cheiro ruim, em nome daquela mesma decência a qual ele servia durante toda a vida. Via que ninguém tinha pena dele, porque ninguém queria sequer entender sua situação. Somente Gueracim entendia sua situação e tinha pena dele. E por isso, Ivanite só se sentia bem com o Mujik. Sentia-se bem quando Gueracim passava a madrugada, por vezes inteira, segurando suas pernas, e não queria ir embora para dormir, dizendo... "O senhor não se preocupe, Ivanite, ainda consigo dormir um pouco." Ou quando ele, de repente, tratando-o por você, acrescentava: "Ainda se você não estivesse doente, mas como não é o caso, por que não servir?" Só agora assim não mentia. Por tudo aquilo notava-se que ele só entendia o que se passava e não considerava necessário escondê-lo, e simplesmente tinha pena do patrão fraco e prestes a expirar. Acho que a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre alguém morrer como expirar.
Uma vez, ele até disse com franqueza, quando Ivanić o dispensou: "Todos vamos morrer, por que é que eu não me daria ao trabalho?" Disse, expressando assim que ele não se incomodava com seu trabalho justamente porque o fazia para um moribundo e que tinha a esperança de que, na sua hora, alguém fizesse o mesmo trabalho por ele. Gostei disso aqui, grifar. Isso me fez pensar, eu vou deixar para falar depois do capítulo, falta 2 minutos para terminar esse capítulo. Além daquela mentira, ou por consequência dela, o que mais torturava Ivanić era o fato de que ninguém tinha pena dele como queria que tivessem. Em certos momentos, depois de longos sofrimentos, o que Ivanić mais queria, por mais vergonhoso que ele fosse admitir, era que alguém tivesse pena dele, como se fosse uma criança doente. Ele queria que o acariciassem, que o beijassem, que chorassem por ele, como afagam e consolam as crianças. Ele sabia que era um membro importante do tribunal, que tinha barba grisalha e que, portanto, aquilo era impossível, mas mesmo assim, ele queria aquilo. Na relação com Gurassim havia algo próximo daquilo, e portanto era uma relação que o confortava. Ivanić queria chorar, queria que o afagassem e chorassem por ele. Mas aí chegava um colega, um membro do tribunal Šebek, e em vez de chorar e de ser afagado, Ivanić fazia uma expressão séria, severa, compenetrada e, por inércia, dizia sua opinião sobre o significado da decisão de cassação e insistia nela tenazmente. Essa mentira ao seu redor e dentro de si foi o que mais envenenou os últimos dias de vida de Ivanić. Antes de eu ler aqui o capítulo 8, o próprio Lev Tolstói, ele era muito próximo assim, dos mujiks e das pessoas, né, que trabalhavam lá para ele, né? Inclusive, ele fez uma escola para os mujiks e para os filhos dos mujiks, para ensinar eles tanto a ler, escrever, quanto coisas da educação, né, tradicional da Rússia. E isso me faz pensar que será que ele não enxerga, não tem um pouco do autor, quando ele fala aqui do Gurassim, será que não tem um pouco do autor, né, do Lev Tolstói falando assim dos funcionários dele, do que as pessoas próximas a ele, talvez ele não sentisse isso das pessoas próximas a ele, mas ele sentia dos mujiks que estavam com ele. Lembrando que o Lev Tolstói foi assim, um homem muito rico, então ele tinha seus funcionários, morava numa mansão. E também, nos últimos dias da vida dele, ele enfrentou uma doença, né? E, inclusive, ele morreu dessa doença, ele estava muito doente e morreu. E ele largou tudo e fugiu, assim, largou a esposa, os filhos e tudo mais. E, inclusive, ele largou as obras dele, os direitos sobre as obras dele. E ele fugiu de tudo, entendeu? Com o médico dele, que querendo ou não, é como se fosse um funcionário, né, dele. Então, não sei se ele se identificou, se tem uma conexão entre Lev Tolstói e Ivanić. Inclusive, eu vou pesquisar se talvez esse livro tenha sido escrito já na época que o Lev Tolstói estava doente. Não sei, vou pesquisar. Pelo que eu pesquisei aqui, foi publicada A Morte de Ivanić em 1886 e ele começou a esboçar em 1881 e 82. Ele só foi morrer de uma grave doença, foi pneumonia, em 1910. Então, acho que essa teoria aí, nada a ver, viu? Então, vamos lá para o capítulo 8. Era manhã. E aqui já tenho uma imagem dele, acredito que é do Lev Tolstói, não, do Ivanić, segurando um relógio de mão. Só era manhã porque Gurassim saíra e o criado Piotr entraram, apagaram as velas, abriram uma das cortinas e começaram a arrumar as coisas em silêncio. Se era manhã ou se era noite, se era sexta-feira ou domingo, dava tudo na mesma. Era tudo sempre igual, uma dor profunda que não cessava nem por um instante, torturante. A consciência de que a vida o abandonava irremediavelmente, mas que ainda não o abandonara a mesma morte, que avançava terrível e detestável e que era a única realidade e a mesma mentira. O que eram os dias, as semanas e as horas do dia?
O senhor não deseja um chá? Ele precisa de ordem, precisa que os senhores bebam chá pela manhã. Pensou e disse apenas: não. Não gostaria de passar para o sofá? Ele precisa pôr o cômodo em ordem e eu estou atrapalhando. Eu sou a sujeira, a desordem. Pensou e apenas disse: não, deixe-me. O criado continuou seus afazeres e Vainte estendeu a mão. Piotr aproximou-se prestativo. O que o senhor deseja? O relógio. Piotr alcançou o relógio que estava à mão e o entregou. E aqui mostra a mão do... Então, a mão que estava segurando o relógio era a mão do Piotr. Aí agora tem um desenho só de uma mão abrindo, né? Então, é a mão do Ivan recebendo o relógio. 8:30. Ainda não se levantaram? De modo algum, senhor. Vassili Ivanovitch, esse era o filho, foi ao ginásio e Praskovia Fyodorovna deu ordem de acordá-la se o senhor pedisse. É o que o senhor deseja? Não, não precisa. Será que eu experimento o chá? Pensou. Sim, o chá pode trazer. Piotr foi em direção à saída. Ivanovitch sentiu medo de ficar sozinho. Com o que posso detê-lo? Sim, o remédio. Piotr, traga-me o remédio. Por que não? Talvez o remédio ainda ajude. Pegou uma colher, tomou. Não, não vai ajudar. Tudo isso é um absurdo, uma ilusão. Decidiu ele assim que sentiu o conhecido gosto adocicado e inapelável. Não consigo mais acreditar. Mas a dor, a troco de quê, essa dor? Se ela cessasse por um minuto que fosse, e começou a gemer. Piotr voltou. Não pode ir, traga o chá. Piotr saiu. Depois de ficar sozinho, Ivanovitch começou a gemer. Nem tanto de dor, por mais horrível que ela fosse, mas de angústia. Sempre a mesma coisa, todos esses dias e noites intermináveis. Se pelo menos chegasse logo. O que chegasse logo? A morte? As trevas? Não. Qualquer coisa é melhor que a morte. Quando Piotr entrou com o chá na bandeja, Ivanovitch o encarou por muito tempo, confuso, sem entender quem e o que ele era. Piotr desconcertado com aquele olhar, e quando Piotr ficou desconcertado, Ivanovitch voltou a si. Sim, disse. O chá. Bem, pode colocar aí. Só ajude-me a levantar e traga uma camisa limpa. Ivanovitch começou a lavar-se. Com paradas para descansar, ele lavou os braços, o rosto, escovou os dentes, começou a pentear-se e olhou para o espelho. Ficou com medo, era praticamente medonho o modo como seu cabelo estava bem colocado, a testa pálida. Enquanto trocavam sua camisa, soube que seria ainda mais terrível se olhasse para seu corpo e não olhou para si. Mas então tudo se acabou. Vestiu o roupão, cobriu-se com uma manta e sentou-se na poltrona para tomar o chá. Por um minuto, sentiu-se revigorado, mas mal começou a beber o chá e de novo o mesmo gosto, a mesma dor. Terminou de beber à força e deitou-se, com as pernas esticadas. Deitou-se e dispensou Piotr. Sempre a mesma coisa. Ora cintilava uma gota de esperança, ora encapelava-se no mar de desespero. E sempre a dor, sempre a angústia, e sempre a mesmíssima coisa. Vou só grifar isso aqui. Sempre a mesma coisa. Ora cintilava uma gota de esperança, ora encapelava-se um mar de desespero. Continuando. Sozinho, era horrivelmente melancólico. Dava vontade de chamar alguém, mas ele sabia de antemão que seria ainda pior na presença de outros. Se pelo menos me dessem morfina de novo, eu cairia no torpor. Direi a ele, ao médico, para inventar alguma outra coisa. Deste jeito é impossível. Duas horas se passaram assim. Então vem a campainha na antessala. O médico, talvez? Exato, é o médico. Fresco, bem disposto, gordo, alegre, com aquela expressão de quem diz:
Vocês aí se assustaram com alguma coisa, mas nós já vamos ajeitar tudo. O médico sabe que essa expressão não cabe ali, mas ele já a vestiu de uma vez por todas e não pode tirá-la. Como alguém que vestiu de manhã uma casaca e saiu para fazer visitas. E aqui mostra o médico tocando a campainha, uma imagem do médico tocando a campainha. O médico esfrega as mãos com ar animado, reconfortante. Estou gelado, está fazendo um frio danado, vou me aquecer. Diz com uma expressão que parece afirmar que só é preciso esperar um pouco até ele se aquecer e quando estiver aquecido tudo se resolverá. Pois bem, como está? Ivanit sente que o médico gostaria de dizer: como vai esse senhorzinho? Mas que até mesmo ele sente que não dá para dizer aquilo, então diz: como o senhor passou a noite? Ivanit olhou para o médico com uma expressão de quem pergunta: será possível que você nunca vai ficar com vergonha de mentir? Mas o médico não quer entender a pergunta. E Ivanit diz: horrível, do mesmo jeito. A dor não passa, não cede. Se desse para fazer alguma coisa? Sim, vocês, pacientes, são sempre assim. Pois bem, parece que agora eu estou aquecido. Nem a asseadíssima Praskovia Fyodorovna poderia levantar objeções com relação à minha temperatura. Pois bem, olá. E o médico aperta-lhe a mão. Pondo de lado toda a jocosidade anterior, o médico, com ar sério, começa a examinar o paciente, o pulso, a temperatura e começa as batidas, a auscultação. Ivanit sabe firme e indubitavelmente que tudo aquilo é um absurdo e uma ilusão vazia, mas quando o médico fica de joelhos e estica-se sobre ele, apoiando o ouvido ora mais para cima, ora mais para baixo, e com o rosto expressivo, faz sobre ele diversas evoluções de ginástica. Ivanit rende-se àquilo como outrora se rendera aos discursos dos advogados, mesmo já sabendo muito bem que todos eles mentiam e por qual razão mentiam. O médico, de joelhos em cima do sofá, ainda percutia alguma coisa quando, junto à porta, farfalhou o vestido de seda de Praskovia Fyodorovna e ouviu-se a reprimenda que ela dirigia a Piotr por não ter lhe informado a chegada do médico. Ela entra, beija o marido e imediatamente começa a explicar que já estava acordada havia tempos e só por um mal-entendido não estava ali quando o médico chegou. Ivanit olha para ela, examinando-a inteira e recriminando-a pela brancura, pela gordura, pela limpeza de seus braços, do pescoço, pelo lustro de seus cabelos e pelo brilho de seus olhos cheios de vida. Ele a odeia com todas as forças, até seu toque o faz sofrer com acessos de ódio por ela. Sua atitude em relação a ele e à doença é a mesma, assim como o médico desenvolveu para si uma atitude em relação aos pacientes, atitude essa que ele não poderia mais abandonar. Também ela desenvolvera uma atitude em relação ao marido, como se ele não fizesse algo que deveria fazer, e fosse ele mesmo o culpado disso, e então ela o repreende por isso, de modo amoroso, e não podia mais abandonar essa atitude. Mas é que ele não obedece, não toma o remédio na hora, e o pior de tudo é que fica deitado numa posição que certamente é prejudicial, com as pernas para cima. Ela contou como ele obrigava Goracin a segurar-lhe as pernas. Isso me lembra muito meus pais, não necessariamente as partes negativas aqui da relação deles, mas de a mamãe sempre falar que meu pai esquece de tomar os remédios na hora certa e tudo mais que os médicos mandam pro meu pai. E de tanto meu pai ou da minha mãe ter isso de levantar as pernas para dores nas pernas. Ela contou como ele obrigara a Goracin a segurar-lhe as pernas. O médico sorriu carinhosamente, com desdém. O que fazer? Esses pacientes às vezes inventam essas tolices, temos que perdoar. Quando a inspeção terminou, o médico olhou para o relógio e então Praskovia Fyodorovna declarou a Ivanit que, quisesse ele ou não,
ela tinha convidado um médico famoso para vir naquele mesmo dia e que, justamente com Mikhail Danilovich, esse era o nome do médico comum, ele o examinaria e discutiria. Você, por favor, não se oponha. Isso eu estou fazendo para mim mesma, disse em tom irônico, dando a entender que ela fazia tudo para ele e só naquilo não lhe dava o direito de recusar-se. Repetindo, disse em tom irônico, dando a entender que ela fazia tudo para ele e só naquilo não lhe dava o direito de recusar-se. Ele ficou calado e com o rosto franzido. Sentia que a mentira que o rodeava tinha se emaranhado tanto que agora era difícil até decifrar algumas coisas. Ela fazia tudo que se referia a ele só para si, e dizia-lhe que estava fazendo para si mesma, o que ela realmente estava fazendo para si como se fosse algo tão inacreditável que ele deveria entender o oposto daquilo. Bagunçou toda a minha cabeça isso aqui. Tá, continuando. De fato, às 11h30 chegou o médico famoso. Recomeçaram a auscultação e as conversas significativas. Na presença dele e em outro cômodo, sobre o rim, sobre o seco, e as perguntas e respostas que, com aquele ar significativo, outra vez, no lugar da questão real acerca da vida e da morte, que agora era a única que se colocava diante dele. Levantavam a questão do rim e do seco, que estavam fazendo algo diferente do que deveriam e que, por conta disso, seriam em breve atacados por Mikhail Danilovich e pela celebridade e forçados a corrigir-se. O médico famoso despediu-se com um ar sério, mas não desesperançado, e a tímida pergunta que Vanity lhe dirigiu, erguendo seus olhos brilhantes de medo e esperança, se havia a possibilidade de cura, respondeu que não podia garantir, mas que a possibilidade existia. O olhar de esperança que Vanity despediu-se do médico era tão lastimável que, ao vê-lo, Praskovia Fyodorovna até começou a chorar, saindo pela porta do escritório para entregar os honorários ao famoso médico. Durou pouco a elevação de espírito produzida pelas esperanças que o médico lhe infundira. De novo, o mesmo quarto, os mesmos quadros, as cortinas, o papel de parede, os frascos e aquele seu corpo de sempre, que doía, que sofria. E Vanity começou a gemer, deram-lhe uma injeção e ele caiu em torpor. Aqui tem uma imagem da esposa dele, abrindo a porta. Quando voltou a si, anoitecia. Trouxeram-lhe o jantar. Tomou um caldo com esforço, e de novo a mesma coisa, e de novo a noite que se aproximava. Depois do jantar, às 7h, Praskovia Fyodorovna entrou em seu quarto, vestida como se fosse a uma festa, com o volumoso busto bem apertado e traços de pó de arroz no rosto. Fui até ver a imagem de novo e realmente ela tá bem assim mesmo. Pela manhã, ela já o relembrara de sua ida ao teatro. Era recém-chegada Sarah Bernhardt e eles tinham um camarote. Que ele insistira para que pegassem. Agora tinha se esquecido disso e o traje dela ofendeu-o. Mas ele escondeu que estava ofendido quando se lembrou de que ele próprio tinha insistido para que adquirissem o camarote e fossem, porque para as crianças aquilo seria uma diversão estética e educativa. Praskovia Fyodorovna entrou, satisfeita consigo mesma, mas como que culpada. Ela se sentou, perguntou da saúde, pelo que ele pôde perceber, só por perguntar, e não para inteirar-se, sabendo que não havia de que se inteirar. E começou a falar daquilo que precisava falar, que ela não iria de jeito nenhum, mas que o camarote já estava reservado, e que iriam Helene, a filha de Petrichev, o juiz de instrução, noivo da filha, e que ela não podia deixá-los irem sozinhos, e que lhe seria muito mais agradável ficar ali com ele, mas que, na ausência dela, ele seguisse as prescrições médicas.
Sim, e Fyodor Petrovich, o noivo, gostaria de entrar. Pode? E Giza, deixe-os entrar. Entrou a filha, toda enfeitada, com um jovem corpo descoberto, um corpo como aquele que tanto o fazia sofrer. E ela o exibia, forte, saudável, evidentemente apaixonada e indignada com a doença, o sofrimento e a morte que atrapalhavam sua felicidade. Entrou também Fyodor Petrovich, de casaca, o cabelo frisado à la Capu, com o longo pescoço cheio de veias fortemente envolto de um colarinho branco, com um imenso peitilho branco e as coxas fortes revestidas por calças pretas justas, com uma luva branca apertada na mão e um chapéu de molhos. Atrás deles, arrastou-se para dentro, quase imperceptível colegial usando um uniforme novinho, o pobrezinho de luvas e com olheiras horríveis, cujo significado Ivanitch conhecia bem. Ele sempre tivera pena do filho, e era terrível seu olhar assustado e compadecido. Além de Gorasim, parecia a Ivanitch que somente Vassia compreendia e tinha pena dele. Acho que é o filho, né, Vassia? Todos se sentaram. Novamente perguntaram de sua saúde. Veio um silêncio. Lisa perguntou do binóculo para a mãe. Deu-se uma alteração entre mãe e filha a respeito de quem o guardara e onde. Foi desagradável. Fyodor Petrovich perguntou a Ivanitch se ele já vira Sarah Bernard. Ivanitch não se entendeu de imediato o que perguntava, mas depois disse: Não, e você, já viu? Sim, em Adrienne Lekovo. Praskovia Fyodorovna disse que ela estava particularmente boa em tal peça. A filha discordou. Começaram uma conversa sobre a elegância e o realismo de sua interpretação. A mesma conversa que acontece sempre do mesmo jeito. No meio da conversa, Fyodor Petrovich olhou para Ivanitch e calou-se. Os outros olharam e calaram-se. Ivanitch olhava para frente com os olhos brilhantes, claramente indignado com eles. Era preciso corrigir aquilo, mas era impossível corrigir. Era preciso dar um jeito de romper aquele silêncio. Ninguém se atrevia, e todos começaram a temer que, de alguma maneira, fosse subitamente destruída a decente mentira, e ficasse claro a todos o que ocorria. Isa foi a primeira a atrever-se. Ela rompeu o silêncio. Ela queria esconder o que todos estavam sentindo, mas deixou escapar. Bem, se quisermos ir, está na hora, disse, olhando para seu relógio, um presente do pai, e, de um modo quase imperceptível, que significava algo que só eles sabiam, sorriu para o jovem e levantou-se, farfalhando o vestido. Todos se levantaram, despediram-se e foram embora. Quando eles saíram, Ivanitch pareceu sentir-se mais leve. Não estava mais ali a mentira. Ela tinha ido embora com eles, mas a dor ficara. A mesma dor, o mesmo pavor vazio, o mesmo pavor fazia com que nada fosse mais pesado, nada fosse mais leve. Tudo era pior. De novo, os minutos se passaram, um atrás do outro, as horas, uma atrás da outra. Tudo era igual e nada tinha fim, e era cada vez mais terrível o fim inevitável. Sim, peça que venha Gorasim, respondeu a uma pergunta de Piotr. E eu lembro de ter lido um livro que fala sobre os cuidados que se tem com uma pessoa que já está, seja com uma doença, ou enfim, que está fadada a morrer, que são os cuidados paliativos. E nesse livro fala muito que a gente pensa muito na vida, mas a gente não pensa nessa questão dos cuidados paliativos que às vezes é necessário ter. E eu sinto que é isso que é o que deveria estar acontecendo com o Ivan, sabe? Ele tá fadado a morrer. E quando você tá fadado a morrer, você sabe que você está morrendo, sabe? Que o seu corpo tá te matando e que você tem aquela dor, entendeu? Que não passa. O que resta não é esperar ou só tomar, digamos que, remédio para a dor, entendeu? Existe toda uma questão médica de cuidados paliativos para fazer com que a sua ida, tanto fisicamente quanto psicologicamente, seja mais
amenizada, digamos assim, seja menos cruel, menos difícil, tanto para a pessoa quanto para a família também, sabe? E é o que o pessoal tá evitando, né? Todo mundo tá em negação, e isso que deixa ele chateado também, né? Porque parte dele sabe que ele vai morrer e parte dele às vezes tem fé ou tem esperança de que há algo que pode ser feito. E o chato também é que muitas das vezes, né, as pessoas idosas principalmente, ou pessoas que têm alguma doença, acho que mais as pessoas idosas, né, porque meio que é entre aspas, né, é esperado que uma pessoa idosa eventualmente morra. Mas, assim, geralmente quando você tem uma doença, né, digamos que você tem algum câncer, algo do tipo, os médicos já vão talvez recomendar cuidados paliativos, mas quando uma pessoa é idosa, a família talvez, por não levar ao médico, assim, não ter, só eventualmente, né, não com tanta frequência, acaba não sabendo que existem cuidados paliativos. E eu acho que por as pessoas não saberem isso, acaba que às vezes a vida das pessoas idosas acabam sendo o final da vida assim, igual como a do Ivan, sabe? Uma coisa bem chata, mais do mesmo, não tem nada novo. Tipo assim, a gente que é jovem, a gente tem, por exemplo, livros pra ler. Mas digamos que uma pessoa que gosta de ler durante a vida acaba ficando sem a visão, entendeu? Como ela vai poder ler? Talvez essa pessoa idosa não saiba que exista audiolivros, por exemplo. Ou então uma pessoa que gosta de música não sabe talvez que exista outra forma de ouvir música, ou se a pessoa gosta de novelas e não sabe talvez que existe uma Netflix, alguma coisa assim para você ficar assistindo série, ou até questões de passear, conhecer lugares novos, entendeu? Eu sinto que, assim, pelas pessoas idosas assim que eu conheço, eu sinto que elas vivem de uma forma muito limitada, que talvez dê a entender, como o Ivan fala, que parece que todo dia é a mesma coisa, que parece que as pessoas só estão esperando que essa pessoa morra, sabe? Não incluem mais eles, essa pessoa nas atividades, porque, se levar o Ivan pro teatro, ele só vai ficar lá reclamando da dor, só vai ficar lá querendo ir embora pra casa, sabe? Mas eu acho que às vezes é necessário ter essa adaptação, esse esforço, né, pra fazer com que mesmo o final da vida da pessoa, né, por mais que ela já tenha vivido muito, coisa do tipo, seja um final de vida bom, seja memorável, seja marcado por coisas boas, não somente por dor e tédio. Próximo capítulo é curtinho, então acho que dá tempo. Deixa eu ver aqui qual que eu parei. Capítulo 9. Tarde da noite, a esposa voltou. Ela entrou de mansinho, mas ele ouviu. Abriu os olhos e fechou-os de novo, apressadamente. Ela queria dispensar Gueracim e sentar-se a sós com Ivan Ilitch. Ele abriu os olhos e disse: Não, pode ir. Está sofrendo muito? Não importa. Tome o ópio. Ele concordou e tomou. Ela foi embora. Até umas 3 horas, ele ficou num torpor torturante. Parecia-lhe que ele e sua dor eram metidos dentro de um saco negro, estreito e profundo, e que tentavam enfiá-lo cada vez mais, sem conseguir. Essa tarefa horrível para ele era feita com sofrimento, e ele, ao mesmo tempo, tinha medo e queria desabar ali dentro. E lutava e ajudava. E então, de repente, ele se soltou e caiu e voltou a si. O mesmo Gueracim estava sentado no pé da cama, cochilando, tranquilo e paciente, e ele estava deitado com as pernas emagrecidas e de meia erguidas sobre os ombros dele. A vela era a mesma no abajur, e a dor incessantemente era a mesma. Aqui mostra uma imagem dele deitado, só os rabiscos mesmo, que é um corpo humano deitado. Pode ir, Gueracim, sussurrou ele. Tudo bem, senhor, posso ficar mais um pouco. Não, pode ir. Ele tirou as pernas, deitou de lado em cima do braço e ficou com pena de si. Só esperou um pouco até que Gueracim saísse para o cômodo vizinho. Parou de conter-se, né? Parou de conter-se e começou a chorar como uma criança. Ai, que triste.
Chorou por seu desamparo, por sua terrível solidão, pela crueldade das pessoas, pela crueldade de Deus, pela ausência de Deus. Por que é que fez tudo isso? Por que é que me trouxe aqui? Por quê? Por que me tortura tão horrivelmente? Ele não esperou a resposta e chorou pelo fato de que não havia nem poderia haver resposta. A dor aumentou de novo, mas ele não se moveu, não chamou ninguém. Disse a si: pode vir de novo, pode bater, mas por que razão? O que fiz para você? Por que razão? Depois se calou. Parou não só de chorar, parou também de respirar e se fez toda atenção. Era como se ele ouvisse atentamente não a voz que falava com sons, mas a voz da alma, o fluxo dos pensamentos que se erguiam dentro dele. Você quer o quê? Foi a primeira noção clara, forte o suficiente para ser expressada em palavras que ele ouviu. O que você quer? Você quer o quê? Repetiu ele para si mesmo. O quê? Não sofrer? Viver? Respondeu ele. E novamente ele se concentrou de maneira tão intensa que nem a dor o distraía. Viver? Viver como? Perguntou a voz da alma. Sim, viver com a vida como a vida era antes, boa e agradável. Como você viveu antes? Bem e com prazer? Perguntou a voz, e ele começou a relembrar da imaginação os melhores momentos de sua agradável vida. Mas o que era estranho, todos esses melhores momentos de sua agradável vida pareciam agora totalmente diferentes do que tinha parecido então. Todos, exceto pelas primeiras recordações da infância, lá na infância havia algo realmente agradável, com que se poderia viver se ela voltasse. Mas a pessoa que tinha experimentado essa coisa agradável, não existia mais. Era como se fosse a recordação de outra pessoa. Vou até grifar isso aqui. Assim que começava aquilo que resultaria no que ele era hoje, Ivan Illich, tudo que então parece uma alegria passava a derreter diante de seus olhos e transformava-se em algo insignificante e muitas vezes abjeto. E quanto mais longe da infância, quanto mais próximo do presente, mais insignificante e duvidosas eram as alegrias. Vou grifar isso aqui também. Grifei. Começou na escola de jurisprudência. Lá ainda havia algo verdadeiramente bom. Havia alegria, havia amizade, havia esperanças, mas nos últimos anos já eram raros esses bons momentos. Depois, na época de seu primeiro serviço, com o governador, de novo vieram bons momentos. Eram as recordações do amor por uma mulher. Depois, tudo isso ficou confuso e restaram ainda menos coisas boas. Mais um tempo e ainda menos coisas boas. E quanto mais tempo se passava, menos coisas boas havia. O casamento, tão por acaso, e a decepção, e o cheiro da boca da esposa, e a sensualidade, o fingimento, e aquele serviço morto, e as preocupações com o dinheiro. E assim por 1 ano, 2, 10, 20, e sempre a mesma coisa. E quanto mais tempo se passava, mais morto tudo era. Como se eu caminhasse montanha abaixo de maneira constante, imaginando que caminhava montanha acima. Foi bem assim. Na opinião da sociedade, eu ia montanha acima, e na mesmíssima medida a vida se afastava debaixo de mim. E então pronto, pode morrer. Eu vou grifar isso aqui. Aqui, como se eu caminhasse montanha abaixo de maneira constante, imaginando que caminhava montanha acima. Acho isso aqui bem legal. Às vezes até essa questão profissional. Às vezes a gente acha que tá avançando muito na vida por focar 100% no profissional. Eu meio que já passei por essa fase de dar, tudo de mim pro trabalho.
E aí depois você percebe que perdeu boa parte da sua vida porque você estava focando muito em uma coisa só. Continuando. Então, o que é isso? Qual a razão? Não pode ser. Não pode ser que a vida tenha sido tão sem sentido, tão abjeta. E se ela tiver mesmo sido tão abjeta e sem sentido, por que razão morrer? E morrer sofrendo? Algo está errado. Talvez eu não tenha vivido como é preciso. Vinha de súbitamente. Mas como não, se eu fiz tudo como se deve? Dizia ele a si, e de imediato afastava de si, como algo completamente impossível, essa única solução para todo o mistério da vida e da morte. O que é que você quer agora? Viver? Viver como? Viver como você vive no tribunal, quando o oficial de justiça proclama: está aberto o julgamento. Está aberto o julgamento está aberto. Ele repetia para si mesmo. Aí está ele, o julgamento. Mas não sou culpado de nada, gritou com raiva. Por que razão? E ele parou de chorar e, virando o rosto para a parede, começou a pensar na mesmíssima coisa. Por que razão? Por que todo aquele horror? Mas, por mais que ele pensasse, não encontrava resposta. E quando lhe vinha à mente o pensamento, e ele vinha com frequência, de que tudo aquilo decorria do fato de que vivera de maneira errada, ele imediatamente relembrava como sua vida fora correta e afastava aquele nó, pensava estranhamente. Não entendi. E afastava aquele nó, acho que era pensamento estranho, alguma coisa assim, aquele pensamento estranho. Mas acho que aqui tá errado. Afastava aquele... Enfim, acho que é aquele pensamento estranho. Aí mostra que ele na cama, né, deitado, com a mão no rosto, né, acho que se consolando, né, de chorar. É como se estivesse praticamente debaixo do lençol quadriculado lá que ele tem. E acima da cabeça dele é como se tivesse mais uma pessoa deitada em cima dele, só que é uma caveira. Então ele tá deitado de lado, com a mão no rosto, e uma caveira deitada de lado também em cima da cabeça dele. Aí mostra só os dois crânios, o crânio do Ivan com a mão no rosto e o crânio da caveira, né, em cima da cabeça dele. E já deu uma horinha aqui de leitura. Acredito que a gente termina o livro na próxima leitura. A gente está aqui em 63% da leitura. Paramos na página 139. E acho que todas as observações que eu tinha para dar eu já dei aqui ao decorrer da leitura. Então vejo vocês na próxima leitura, na leitura 4. Tchau, tchau. Valeu por quem ficou aí ouvindo.